Graças a paz, meu irmão, minha irmã. Quero hoje aqui dar continuidade aos nossos estudos de escatologia e hoje eu quero falar um pouco sobre o milênio. Você já ouviu falar sobre o milênio? Há uma passagem no livro do Apocalipse, no capítulo 20, que fala de um período de 1000 anos em que Satanás é amarrado, e de um reinado dos santos nesse período. Bem, acerca desse assunto, é um tema bastante controvertido. Você vai encontrar diversos posicionamentos. Há daqueles que defendem a chamada escola pré-milenista, que vão interpretar o texto de Apocalipse de forma literal, de que Jesus Cristo ele virá para fundar um período de 1000 anos de reinado aqui na Terra, de paz, e durante esses 1000 anos Satanás estará preso, literalmente amarrado. Ele será um período de paz, de gozo, período em que Cristo vai governar de Israel, enfim. Dentro dessa visão pré-milenista, você tem os chamados históricos, que é uma corrente muito antiga, defendida ali, por exemplo, por um dos pais da igreja, como Irineu, como Justino, numa visão que é conhecida como pré-milenismo histórico. Eles entendiam que a igreja passaria por um período de grande tribulação, e no final disso tudo, Jesus Cristo viria e fundaria um período de governo de 1000 anos, e no final dos 1000 anos você teria aí o julgamento final e o estado eterno. Há também uma outra corrente que é muito recente, século XIX, de John Nelson Darby, que é o chamado pré-milenismo dispensacionalista, que, de acordo com essa visão, geralmente quem defende o pré-milenismo dispensacionalista defende a corrente também chamada pré-tribulacionismo, que acredita que a igreja é arrebatada a qualquer momento, e logo depois do arrebatamento é seguido aí 7 anos de grande tribulação, onde o povo de Israel será apertado, e aí você tem no final da grande tribulação essa perseguição cruel vinda por parte do anticristo. Você tem a vida visível de Cristo para governar de Israel todo o universo, todo o mundo, e aí você tem uma conversão em massa dos judeus e as promessas da restauração do templo, de um governo messiânico, da reconstrução do sacrifício. Tudo isso então aconteceria nesse período de 1000 anos, dentro da linha chamada pré-milenismo dispensacionalista. Há também uma outra corrente, também conhecida como pós-milenismo, que defende que, de alguma maneira, de alguma forma, o milênio ele acontecerá por meio da pregação do Evangelho. Há várias tendências dentro do pós-milenismo, mas basicamente é a visão de que Cristo volta depois do milênio. Para alguns de uma forma mais literal, para outros mais espiritual, mas de alguma maneira a igreja cumpre a missão de, através da pregação do Evangelho, fazer com que o milênio ele aconteça, um grande período de conhecimento da presença de Deus, da glória de Deus. Toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, conforme as Escrituras, e isso acontecerá por meio da pregação do Evangelho. Essa foi a visão predominante durante um bom tempo no cristianismo, principalmente o que impulsionou as missões, os grandes missionários daquele período avivalista, defendiam um posicionamento dentro dessa linha, de que por meio da pregação, do envio de missionários para o mundo todo, que nós, assim então, aceleramos a volta de Cristo. Cristo então viria após esse período de reino de paz, de prosperidade, de conhecimento de Deus, que é inaugurado pela pregação do Evangelho. É uma visão positiva, porque a igreja ela acaba aceitando o desafio de levar o Evangelho aos povos ainda não alcançados. Essa visão é chamada pós-milenismo, com algumas variações em termos de ser literal, a questão do milênio, o tempo, de ser mais espiritual, enfim. Há uma outra corrente também conhecida, muito antiga, porque nem todos na igreja antiga aceitavam a linha de uma interpretação literal,
alguns defendiam posicionamento espiritual e ficou mais consagrada principalmente a partir do quarto século, né? Que é a visão conhecida como chamada amilenismo. Essa expressão A dá uma ideia de negação, mas não é a visão, né, amilenista de que nega-se o milênio. Pelo contrário, o amilenismo ele defende, né, o milênio realizante, o milênio que já está acontecendo, porém numa esfera espiritual. Para o amilenista, o reino de Deus ele teve seu início com a primeira vinda de Cristo, né, onde ele traz o reino, ele estabelece, ele mesmo disse, né, que o reino é chegado, né, que o valente, né, não tem como entrar na casa de um valente sem que ele seja primeiramente amarrado para que fosse saqueados seus bens. Então você tem alguns textos bíblicos, né, que são utilizados para poder falar acerca de que o reino chegou com a vinda do Messias. Né? Jesus disse: eis que via Satanás caindo como um raio. Né? Cristo falou que chegou a hora, né, do príncipe desse mundo ser expulso, né? E, enfim, você tem textos que falam de uma perda gradual de Satanás de poder e dessa perda plena, né, de poder depois da ascensão de Cristo, em que Satanás é destronado e tem o seu poder, de certa maneira, limitado, restrito. Então, o amilenismo entende que Satanás ele passou a ter um poder restrito. Então essa ideia de que Satanás foi amarrado é a visão, é a compreensão de que Satanás não pode impedir o avanço da igreja, o avanço do evangelho. Ele não tem poder de impedir a igreja de cumprir a sua missão. Pelo contrário, né, embora ele tenha força, ele consegue atacar como um pitbull amarrado, né, na corrente, ele consegue fazer um estrago, mas ele tem poder restrito e limitado. E esse poder que é restrito e limitado, ele acabará no final desse período, né, quando dar-se início, então, ao que chamamos de grande tribulação. Então, para a visão amilenista, o reino de Deus ele é espiritual, ele está no coração daqueles que recebem Cristo. A igreja ela cumpre a sua missão de pregar o evangelho. Satanás não tem poder de impedir, e enquanto isso, aqueles que morrem fazem parte da primeira ressurreição, já estão no céu reinando com Cristo. Não é um reinado que virá, mas é um reinado que todos aqueles que hoje estão partindo para a glória já estão com Cristo reinando com ele. Então os 1000 anos trata-se de um período longo de tempo, não um número literal, mas um número grande para expressar um período de tempo em que os crentes estão reinando com Cristo no céu, enquanto aqui na terra a igreja cumpre a sua missão. E haverá então um período em que Satanás será solto, no sentido de que ele vai ter poderes que hoje ele não tem. É o poder que vai ser manifestado na figura do anticristo para fazer guerra aos santos e até mesmo vencer no que diz respeito à questão de matar, de perseguir, enfim. Então o amilenismo ele tem essa compreensão de um reino espiritual no céu, enquanto na terra a igreja cumpre a sua missão. E no final é uma grande tribulação e Cristo volta para fazer do julgamento e entrar no estado eterno. Esses são os 4 posicionamentos existentes acerca do milênio dentro da nossa doutrina aqui estudada, que é a escatologia. Um grande abraço, fiquem com Deus, que o Senhor esteja com vocês.